Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal de sabedoria e crescimento. Hoje embarcaremos em uma jornada transformadora que une dois universos poderosos: os ensinamentos práticos de Stephen R. Covey em seu livro revolucionário, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e a sabedoria eterna e imutável das Sagradas Escrituras. Se você está aqui, não é por acaso. Há um propósito maior guiando seus passos neste momento, um chamado para uma vida mais plena, mais eficaz e mais alinhada com os princípios divinos. Publicado pela primeira vez em 1989, este livro não é apenas um guia de autodesenvolvimento, mas uma filosofia de vida que continua a moldar líderes, empreendedores e indivíduos em todo o mundo. E o que muitos não percebem é que os princípios que Covey apresenta têm raízes profundas na sabedoria bíblica. Hoje, vamos descobrir juntos como cada um desses 7 hábitos se conecta com as verdades eternas que Deus nos revelou através de sua palavra. Antes de começarmos esta jornada de quase 30 minutos, que pode literalmente transformar a trajetória da sua vida, eu quero te fazer um convite especial. Se você é alguém que busca não apenas eficácia pessoal, mas uma transformação que honre a Deus e abençoe as pessoas ao seu redor, este é o seu lugar. Deixe o seu like agora mesmo, pois esse simples gesto ajuda este conteúdo de luz e sabedoria a alcançar mais pessoas que, como você, estão buscando crescimento verdadeiro. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações. Aqui, nós não falamos apenas de técnicas de sucesso rápido, mas de princípios eternos que constroem uma vida de significado e propósito. Publicado pela primeira vez em 1989, este livro não é apenas um guia de autodesenvolvimento, mas uma filosofia de vida que continua a moldar líderes, empreendedores e indivíduos em todo o mundo. E o que muitos não percebem é que os princípios que Covey apresenta têm raízes profundas na sabedoria bíblica. Hoje, vamos descobrir juntos como cada um desses 7 hábitos se conecta com as verdades eternas que Deus nos revelou através de sua palavra. Antes de começarmos esta jornada de quase 30 minutos, que pode literalmente transformar a trajetória da sua vida, eu quero te fazer um convite especial. Se você é alguém que busca não apenas eficácia pessoal, mas uma transformação que honre a Deus e abençoe as pessoas ao seu redor, este é o seu lugar. Deixe o seu like agora mesmo, pois esse simples gesto ajuda este conteúdo de luz e sabedoria a alcançar mais pessoas que, como você, estão buscando crescimento verdadeiro. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações. Aqui, nós não falamos apenas de técnicas de sucesso rápido, mas de princípios eternos que constroem uma vida de significado e propósito. Stephen Covey, um renomado consultor de gestão e educador, dedicou sua vida a estudar os princípios que levam ao sucesso duradouro. Ele percebeu algo crucial. Enquanto muitas obras focavam em técnicas superficiais de sucesso rápido, poucas abordavam a essência do caráter e dos princípios universais. E foi dessa percepção profunda que nasceu Os 7 Hábitos, uma obra que transcende modismos e oferece uma abordagem holística para a eficácia pessoal e interpessoal. O interessante é que Covey, em sua pesquisa sobre literatura de sucesso dos últimos 200 anos, descobriu que os primeiros 150 anos focavam em princípios de caráter, integridade, humildade, fidelidade, temperança, coragem, justiça, paciência, diligência, simplicidade e modéstia. Esses são exatamente os valores que encontramos repetidamente nas Escrituras Sagradas. É como se a Bíblia fosse o manual original de eficácia humana, e Covey redescobriu esses tesouros atemporais. Este livro nos desafia a olhar para dentro, a questionar nossos paradigmas e a adotar uma nova maneira de pensar e agir. Covey argumenta que a verdadeira mudança começa de dentro para fora, transformando nossos hábitos mais arraigados. E isso é profundamente bíblico. Romanos 12:2 nos ensina:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação genuína sempre começa na mente, no coração, no caráter. A fundação, paradigmas e princípios. Antes de mergulharmos nos 7 hábitos, é fundamental entender a base sobre a qual Covey constrói sua filosofia. Os paradigmas e os princípios. Um paradigma é a forma como vemos o mundo, não necessariamente como ele é. É o nosso mapa, nossa lente de interpretação da realidade. E como Covey sabiamente aponta, o mapa não é o território. Se nosso mapa estiver errado, não importa o quanto nos esforcemos, estaremos perdidos. Pense em como Jesus constantemente desafiava os paradigmas das pessoas de sua época. Quando ele disse, os últimos serão os primeiros. Quando tocou leprosos, quando comeu com publicanos e pecadores, ele estava mudando paradigmas. Os fariseus tinham um mapa religioso, mas esse mapa os afastava do próprio Deus. Jesus veio revelar o território real, a verdade libertadora. Os princípios, por outro lado, são leis naturais e universais como a gravidade. Eles são atemporais, não mudam com as circunstâncias e são a base de uma vida verdadeiramente eficaz. Exemplos incluem justiça, integridade, honestidade, dignidade humana, serviço, qualidade e potencial humano. Covey argumenta que o sucesso duradouro não vem de técnicas superficiais ou manipulação, mas da adesão a esses princípios eternos. E onde encontramos a fonte mais pura desses princípios? Nas Sagradas Escrituras. Provérbios 3, 5, 6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo nos ensina sobre a importância de alinhar nossos paradigmas com a verdade de Deus, não com nossa própria compreensão limitada. A jornada para a eficácia, segundo Covey, é uma transição da dependência, onde somos cuidados por outros, para a independência, onde somos autossuficientes, e, finalmente, para a interdependência, onde combinamos nossos esforços com os outros para alcançar resultados maiores. Os 3 primeiros hábitos nos levam à independência, os próximos 3 à interdependência, e o 7º hábito é sobre a renovação contínua. É uma progressão natural e bíblica de crescimento. Hábito 1: seja proativo. O primeiro hábito e a base de todos os outros é: seja proativo. Ser proativo significa assumir a responsabilidade total por sua própria vida. Não é apenas tomar iniciativa, mas reconhecer que somos responsáveis por nossas escolhas e reações. Pessoas proativas não culpam as circunstâncias, as condições ou o condicionamento por seu comportamento. Elas escolhem suas respostas conscientemente. A Bíblia está repleta de exemplos de proatividade. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e jogado numa prisão egípcia. Ele tinha todas as razões para ser reativo, para culpar os outros, para se tornar amargo e vingativo. Mas José escolheu ser proativo. Em cada situação, ele decidiu fazer o melhor possível com o que tinha. Na casa de Potifar, tornou-se o administrador mais confiável. Na prisão, serviu com excelência. E essa proatividade o levou ao palácio do faraó e à salvação de nações inteiras. Covey contrasta a proatividade com a reatividade. Pessoas reativas são frequentemente afetadas por seu ambiente físico e social. Elas reagem a estímulos, são impulsionadas por sentimentos, circunstâncias e pelo ambiente externo. Se o tempo está bom, elas se sentem bem. Se está ruim, seu humor e desempenho são profundamente afetados. Pessoas proativas, no entanto, carregam seu próprio clima. Elas são guiadas por seus valores internos, por princípios que não mudam com as circunstâncias. Paulo e Silas são exemplos magníficos disso. Presos em Filipos, com as costas feridas pelos açoites, os pés presos no tronco, na escuridão de uma masmorra, eles poderiam ter reagido com amargura, desespero ou raiva. Mas o que fizeram? Escolheram ser proativos, oraram e cantaram louvores a Deus à meia-noite. Eles não permitiram que as circunstâncias externas determinassem seu estado interno. E Deus honrou essa proatividade com um terremoto que abriu as portas da prisão
e levou à conversão do carcereiro e toda a sua família. Um conceito-chave que Covey apresenta é o círculo de preocupação e o círculo de influência. O círculo de preocupação abrange todas as coisas que nos preocupam, mas sobre as quais temos pouco ou nenhum controle direto. A economia global, as decisões políticas, o que as pessoas pensam de nós, o clima, o passado. O círculo de influência inclui as coisas sobre as quais podemos realmente fazer algo. Nossa atitude, nossas escolhas, nosso trabalho, nossas palavras, nossas ações. Pessoas proativas focam seus esforços e energia no círculo de influência, expandindo-o gradualmente através de suas ações positivas. Pessoas reativas, por outro lado, gastam energia reclamando e se preocupando com coisas no círculo de preocupação, o que as torna ainda mais impotentes e faz seu círculo de influência encolher. É como tentar controlar o vento, em vez de ajustar as velas do seu barco. Jesus ensinou esse princípio no Sermão do Monte. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas inquietações. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Ele não está dizendo para sermos irresponsáveis, mas para focarmos no que podemos fazer hoje, no que está sob nosso controle, confiando a Deus o que não está. Se você está sentindo que esta mensagem está tocando seu coração, escreva agora nos comentários: eu escolho ser proativo e assumir responsabilidade pela minha vida. Compartilhar esse compromisso publicamente ajuda a solidificá-lo em sua mente e inspira outros membros da nossa comunidade. Hábito 2. Comece com o objetivo em mente. O segundo hábito é: comece com o objetivo em mente. Isso significa começar cada dia, cada tarefa, cada projeto com uma clara visão do seu destino desejado. É a ideia de que todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro, uma criação mental, o projeto, o plano, a visão, e depois, uma criação física, a execução, a realização. Se você não criar conscientemente sua própria vida, as circunstâncias ou outras pessoas o farão por você. Este princípio é profundamente bíblico. Abacuque 2:2-3 nos instrui: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus nos chama a ter visão, a escrever nossos objetivos, a ter clareza sobre nosso destino. Hábito 3. Primeiro o mais importante. O terceiro hábito, primeiro o mais importante, é a execução prática dos dois primeiros. Se o hábito 1 é sobre a responsabilidade pessoal e liberdade de escolha, e o hábito 2 é sobre a visão e o propósito, o hábito 3 é sobre a gestão disciplinada do tempo e da energia para colocar essa visão em prática. É a disciplina de fazer o que é mais importante, mesmo quando não é urgente, mesmo quando outras coisas parecem estar gritando por atenção. Covey introduz a famosa matriz de gerenciamento do tempo, dividindo as atividades em 4 quadrantes. O quadrante 1 contém coisas que são urgentes e importantes: crises, problemas urgentes, projetos com prazos apertados. É o quadrante do gerenciamento de crises. O quadrante 2 contém coisas que são importantes, mas não urgentes: prevenção, construção de relacionamentos, reconhecimento de novas oportunidades, planejamento estratégico, renovação pessoal, recreação significativa. Este é o quadrante da liderança pessoal e da eficácia verdadeira. O quadrante 3 contém coisas urgentes, mas não importantes. Algumas interrupções, algumas reuniões, algumas correspondências, muitas atividades populares. É o quadrante do engano, porque parece urgente, mas não contribui para o que realmente importa. E o quadrante 4 contém coisas que não são nem urgentes nem importantes. Trivialidades, algumas correspondências, algumas chamadas telefônicas, perda de tempo, atividades de escape. É o quadrante do desperdício. A revelação de Covey é que pessoas eficazes passam a maior parte do tempo no quadrante 2, focando em atividades importantes que não são urgentes. Isso permite que elas previnam crises, planejem o futuro,
construam relacionamentos sólidos e desenvolvam suas capacidades, em vez de estarem constantemente apagando incêndios no quadrante 1. A Bíblia nos ensina esse princípio repetidamente. Jesus vivia no quadrante 2. Mesmo com multidões pressionando-o, com urgências por todos os lados, ele frequentemente se retirava para orar, para estar com seu Pai. Marcos 1,35 nos diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso não era urgente no sentido de que ninguém estava cobrando, mas era profundamente importante para sua missão e eficácia. Marta e Maria nos dão outro exemplo claro. Marta estava no quadrante 1 e 3, atarefada com muitas coisas urgentes, mas perdendo o mais importante. Maria escolheu a boa parte, o quadrante 2, sentar-se aos pés de Jesus e aprender. E Jesus disse que isso não lhe seria tirado. O mais importante sempre deve vir antes do meramente urgente. Este hábito é sobre a gestão pessoal eficaz, a capacidade de dizer não ao que não é importante, mesmo que seja urgente ou popular, e sim ao que realmente importa para seus objetivos, valores e missão de vida. É a disciplina de viver segundo prioridades, não segundo pressões. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A sabedoria está em discernir os tempos e as estações, em saber o que é prioritário em cada momento. Agora, se você está percebendo áreas da sua vida onde o urgente tem roubado o espaço do importante, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. E nos comentários escreva: eu escolho viver pelo que é importante, não apenas pelo que é urgente. Vamos criar uma corrente de compromisso com a excelência. Hábito 4. Pense ganha-ganha. Agora entramos nos hábitos da interdependência, começando com o hábito 4. Pense ganha-ganha. Este hábito é sobre a mentalidade de que, nas interações humanas, as melhores soluções são aquelas mutuamente benéficas e satisfatórias para todas as partes envolvidas. É uma estrutura mental e emocional que busca o benefício mútuo em todas as interações. Covey explora 6 paradigmas de interação humana. Ganha-ganha é quando ambas as partes se beneficiam. É a busca por soluções que satisfaçam a todos. Ganha-perde é uma mentalidade autoritária e competitiva, onde o sucesso de um depende necessariamente do fracasso do outro. Perde-ganha é uma mentalidade de sacrifício não saudável, onde a pessoa busca agradar a todos, mas acumula ressentimento internamente. Perde. Perde acontece quando duas pessoas ganha-perde interagem, ou quando a vingança e o orgulho são o objetivo. Ganha é o foco apenas no próprio ganho, sem considerar o impacto no outro. E finalmente ganha-ganha ou nada feito. Se não conseguirmos uma solução mutuamente benéfica, é melhor não fazer negócio. Esta é uma opção realista e de alta integridade. A mentalidade ganha-ganha exige 2 elementos essenciais: coragem e consideração. Coragem para expressar seus próprios desejos, necessidades e convicções, e consideração para entender, valorizar e respeitar os desejos e necessidades do outro. É a combinação de força e bondade, de firmeza e empatia. Mas este princípio é profundamente bíblico. Filipenses 2:3-4 nos ensina: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo não está dizendo para ignorarmos nossas próprias necessidades, mas para termos igual preocupação com as necessidades dos outros. Isso é ganha-ganha. Pense em Abraão e Ló quando tiveram que dividir a terra. Abraão poderia ter usado sua autoridade como tio e líder para escolher a melhor parte, mas ele escolheu o caminho ganha-ganha. Não haja contenda entre mim e ti. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Abraão confiava que Deus o abençoaria independentemente da escolha, e essa mentalidade de abundância criou paz e prosperidade para ambos.
Covey explora 6 paradigmas de interação humana. Ganha-ganha é quando ambas as partes se beneficiam. É a busca por soluções que satisfaçam a todos. Ganha-perde é uma mentalidade autoritária e competitiva, onde o sucesso de um depende necessariamente do fracasso do outro. Perde-ganha é uma mentalidade de sacrifício não saudável, onde a pessoa busca agradar a todos, mas acumula ressentimento internamente. Perde-perde acontece quando duas pessoas, ganha-perde interagem, ou quando a vingança e o orgulho são o objetivo. Ganha é o foco apenas no próprio ganho sem considerar o impacto no outro. E, finalmente, ganha-ganha ou nada feito. Se não conseguirmos uma solução mutuamente benéfica, é melhor não fazer negócio. Esta é uma opção realista e de alta integridade. A mentalidade ganha-ganha exige 2 elementos essenciais: coragem e consideração. Coragem para expressar seus próprios desejos, necessidades e convicções, e consideração para entender, valorizar e respeitar os desejos e necessidades do outro. É a combinação de força e bondade, de firmeza e empatia. Este princípio é profundamente bíblico. Filipenses 2, 3, 4 nos ensina: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo não está dizendo para ignorarmos nossas próprias necessidades, mas para termos igual preocupação com as necessidades dos outros. Isso é ganha-ganha. Pense em Abraão e Ló quando tiveram que dividir a terra. Abraão poderia ter usado sua autoridade como tio e líder para escolher a melhor parte, mas ele escolheu o caminho ganha-ganha. Não haja contenda entre mim e ti. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Abraão confiava que Deus o abençoaria independentemente da escolha, e essa mentalidade de abundância criou paz e prosperidade para ambos. A mentalidade ganha-ganha é a base para relacionamentos eficazes e duradouros, seja na família, no casamento, no trabalho ou na comunidade. É a crença de que há o suficiente para todos, que o sucesso de um não precisa vir à custa do outro, que podemos criar soluções melhores juntos do que separados. É a rejeição da mentalidade de escassez em favor da mentalidade de abundância. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. O hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido, é a chave mestra para a comunicação eficaz e para relacionamentos profundos. A maioria das pessoas não ouve com a intenção de compreender. Elas ouvem com a intenção de responder. Enquanto o outro está falando, elas já estão preparando mentalmente sua resposta, filtrando tudo através de seus próprios paradigmas, experiências e agendas. Covey nos ensina sobre a escuta empática, que é ouvir com a intenção genuína de compreender profundamente. Isso significa ouvir não apenas com os ouvidos, mas com os olhos e o coração. É tentar ver o mundo exatamente do ponto de vista da outra pessoa, entender seus sentimentos mais profundos, suas necessidades subjacentes, suas preocupações reais. É dar às pessoas ar psicológico, validação emocional, antes de tentar apresentar suas próprias ideias. Tiago 1,19 captura perfeitamente este princípio. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A sequência é intencional. Primeiro ouvir com atenção plena, depois falar com sabedoria e controlar a ira que vem de julgamentos precipitados. Jesus era o mestre da escuta empática. Quando a mulher samaritana veio ao poço, ele não começou pregando ou condenando. Ele começou onde ela estava, ouvindo sua história, fazendo perguntas que a levaram a refletir. Com Zaqueu, ele não iniciou com uma lista de pecados. Ele compreendeu primeiro a solidão e a rejeição que aquele homem sentia, e então foi jantar em sua casa. A compreensão verdadeira abriu a porta para a transformação. A escuta empática é uma habilidade poderosa que constrói confiança profunda e abre portas para a resolução de problemas complexos. Quando as pessoas se sentem genuinamente compreendidas, elas ficam muito mais abertas a ouvir, a colaborar
e a mudar. Este hábito é fundamental para construir relacionamentos ganha-ganha e para resolver conflitos de forma construtiva e duradoura. Covey usa a analogia médica. Imagine ir ao médico e antes mesmo de você descrever seus sintomas, ele já está escrevendo uma receita. Você confiaria nesse diagnóstico? Claro que não. O médico precisa primeiro compreender completamente os sintomas, fazer exames, ouvir o histórico, antes de prescrever o tratamento. Da mesma forma, nas relações humanas, precisamos diagnosticar antes de prescrever. Provérbios 18:13 nos adverte: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quantos conflitos poderiam ser evitados? Quantos relacionamentos poderiam ser salvos se praticássemos a arte de compreender primeiro, antes de exigir sermos compreendidos? Hábito 6. Crie sinergia. O hábito 6 é crie sinergia. Sinergia significa que o todo é maior do que a soma de suas partes. 1 mais 1 não é apenas 2, mas 3, 10, 100. É o resultado milagroso que acontece quando você valoriza genuinamente as diferenças entre as pessoas e busca soluções criativas que superem completamente as alternativas individuais. É a essência da colaboração verdadeira e do trabalho em equipe eficaz. A sinergia é o que acontece quando você aplica consistentemente os hábitos da interdependência. Quando as pessoas se respeitam profundamente, buscam genuinamente o benefício mútuo e se esforçam sinceramente para compreender umas às outras primeiro, elas criam um ambiente onde novas possibilidades emergem, onde a criatividade floresce, onde soluções de terceira alternativa se manifestam. Não se trata de compromisso fraco onde todos perdem um pouco, mas de encontrar uma solução verdadeiramente melhor que ninguém havia pensado antes. A sinergia floresce na diversidade. É a celebração das diferenças, a ideia revolucionária de que a força de um grupo reside precisamente na variedade de seus membros, não na uniformidade. É a capacidade de transformar desafios em oportunidades douradas, de inovar e de alcançar níveis de sucesso que seriam completamente impossíveis individualmente. A Bíblia nos ensina sobre sinergia através da imagem do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 descreve como cada membro do corpo tem uma função diferente, mas todos são essenciais. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Paulo está ensinando que a diversidade não é uma fraqueza a ser superada, mas uma força a ser celebrada. A mão não pode dizer ao pé, não preciso de você. Cada parte, com suas diferenças únicas, contribui para o funcionamento sinérgico do todo. Pense na construção do tabernáculo no deserto. Deus dotou diferentes pessoas com diferentes habilidades. Alguns eram artesãos em ouro, outros em prata, alguns em pedras preciosas, outros em tecelagem, alguns em carpintaria. Cada um contribuiu com seu dom único e juntos criaram algo magnificamente maior do que qualquer um poderia ter feito sozinho. Isso é sinergia divina em ação. Eclesiastes 4:9-12 expressa poeticamente o poder da sinergia. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A sinergia é a manifestação suprema da criatividade humana guiada por princípios divinos. É quando deixamos de competir destrutivamente e começamos a co-criar magnificentemente. Antes de avançarmos para o último hábito, gostaria de te convidar a interagir. Se esses princípios estão ressoando em seu coração, se você está vendo como os 7 hábitos estão profundamente enraizados na sabedoria bíblica, deixe seu like agora mesmo. E nos comentários compartilhe qual hábito mais impactou você até agora. Vamos criar uma comunidade de pessoas comprometidas com a excelência e com princípios eternos. Hábito 7. Afine o instrumento. Finalmente, chegamos ao hábito 7. Afine o instrumento.
Este é o hábito da renovação contínua que envolve aprimorar e preservar o maior ativo que você tem, você mesmo. É sobre cuidar das 4 dimensões da nossa natureza: física, mental, social, emocional e espiritual. Este hábito torna todos os outros hábitos possíveis, pois é sobre cuidar de si mesmo para ter a energia, capacidade e sabedoria necessárias para praticá-los consistentemente. Covey usa a poderosa metáfora de um lenhador que está exausto de tanto cortar árvores com um machado completamente cego. Quando alguém lhe pergunta por que ele não para afiar o machado, ele responde: "Estou muito ocupado cortando árvores para parar e afiar o machado." Essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Tão ocupadas cortando que não param para afiar. Tão focadas na produção que negligenciam a capacidade de produção. As 4 dimensões da renovação são interdependentes e essenciais. A dimensão física envolve cuidar do corpo através de exercícios regulares, nutrição adequada e descanso suficiente. É a capacidade de trabalhar, de ter energia, de se adaptar às demandas da vida. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 6, 19, 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A dimensão mental envolve renovar a mente através da leitura de bons livros, estudo contínuo, escrita, planejamento estratégico e visualização criativa. É a capacidade de aprender, crescer, criar e inovar. Provérbios 4:7 nos exorta: "A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento." A renovação mental é um investimento que paga dividendos eternos. A dimensão social e emocional envolve renovar-se através do serviço significativo, da empatia genuína, da sinergia com outros e da segurança intrínseca baseada em princípios, não na opinião dos outros. É a capacidade de se relacionar profundamente, de colaborar efetivamente e de contribuir para o bem maior. Gálatas 6:2 nos ensina: "Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo." E a dimensão espiritual, talvez a mais importante de todas, envolve renovar-se através da meditação nas Escrituras, da oração sincera, do jejum, da conexão com a natureza criada por Deus, da música que eleva a alma e da reflexão profunda sobre seus valores e propósito eterno. É a capacidade de encontrar significado, direção e força que transcendem as circunstâncias. Salmo 1, 2, 3 descreve a pessoa que se renova espiritualmente. "Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará." Jesus mesmo praticava este hábito consistentemente. Ele se retirava regularmente para orar, buscando renovação espiritual. Ele caminhava, interagia com as pessoas, ensinava, sempre renovando-se em todas as dimensões. Marcos 6:31 registra Jesus dizendo aos discípulos: "Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e descansai um pouco." Mesmo no ministério intenso, havia tempo para renovação. Afinar o instrumento é exatamente isso: parar intencionalmente para se renovar, para que você possa ser mais eficaz, mais presente, mais impactante em todas as outras áreas da sua vida. É o hábito que nos permite crescer continuamente, mudar, nos adaptar e melhorar. É a prática da espiral ascendente: aprender, comprometer-se, fazer, aprender mais, comprometer-se novamente em um nível mais alto, fazer melhor. Daniel praticava a renovação consistentemente. Mesmo como um alto oficial no Império Babilônico, extremamente ocupado com responsabilidades enormes, ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Essa disciplina de renovação espiritual o manteve íntegro, sábio e eficaz por mais de 70 anos, em um ambiente hostil. Ele não estava muito ocupado para afiar seu machado espiritual. Meus queridos amigos e irmãos em crescimento,
Chegamos ao final desta jornada pelos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, mas espero que seja apenas o início da sua jornada pessoal de transformação. O que descobrimos juntos é que esses hábitos não são apenas técnicas modernas de produtividade, mas princípios atemporais que ecoam a sabedoria eterna das Sagradas Escrituras. Seja proativo como José, que escolheu suas respostas mesmo nas piores circunstâncias. Comece com o objetivo em mente como Neemias, que tinha clareza absoluta de sua missão antes de começar. Coloque primeiro o mais importante como Jesus, que sempre priorizava o essencial sobre o urgente. Pense ganha-ganha como Abraão, que buscava soluções mutuamente benéficas. Procure primeiro compreender como Cristo, que ouvia profundamente antes de ensinar. Crie sinergia como os construtores do tabernáculo, que combinaram seus dons diversos para criar algo magnífico. E afine o instrumento como Daniel, que renovava-se consistentemente em todas as dimensões da vida. A verdadeira eficácia não é apenas fazer mais coisas mais rapidamente. É fazer as coisas certas da maneira certa, pelos motivos certos. É alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos e com os princípios eternos revelados por Deus. É viver uma vida de significado, propósito e impacto duradouro. 2 Timóteo 2,15 nos desafia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ser altamente eficaz no sentido bíblico é ser um obreiro aprovado por Deus, alguém cuja vida glorifica o Criador e abençoa a criação. Os 7 hábitos não são um checklist para ser marcado, mas um caminho de vida para ser trilhado diariamente. A jornada da dependência para a independência e depois para a interdependência é uma jornada espiritual tanto quanto prática. É sobre crescer em maturidade, em caráter, em amor e em serviço eficaz. Provérbios 4,18 nos dá uma promessa linda. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vida de eficácia baseada em princípios é uma jornada de luz crescente, de transformação contínua, de impacto cada vez maior. Se esta mensagem de hoje tocou profundamente seu coração, se você sente que Deus está te chamando para um novo nível de eficácia e propósito, eu te peço um compromisso. Comente aqui embaixo com toda a sua convicção. Eu escolho viver os 7 hábitos com princípios bíblicos. Ao escrever isso, você está fazendo um pacto público de crescimento e transformação. Se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora como um selo de que você recebeu esta palavra e está comprometido em aplicá-la. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Pode ser um familiar, um colega, um amigo que está buscando direção. Vamos espalhar esses princípios transformadores. E se você ainda não é inscrito neste canal, clique no botão de inscrever-se agora e ative o sininho, porque esta é apenas uma das muitas mensagens que compartilhamos aqui, unindo sabedoria prática com verdades bíblicas eternas. Este é um espaço de crescimento genuíno, de sabedoria que transforma, de princípios que realmente funcionam porque vêm do próprio Criador. Lembre-se sempre, a eficácia verdadeira não é um destino, mas uma jornada. Não é sobre perfeição, mas sobre progresso contínuo. Não é sobre comparação com outros, mas sobre tornar-se a melhor versão de você mesmo que Deus criou você para ser. Cada dia é uma nova oportunidade de escolher ser proativo, de agir com propósito, de priorizar o importante, de buscar o benefício mútuo, de compreender profundamente, de criar sinergia e de renovar-se em todas as dimensões. Que a sabedoria de Salomão ilumine suas decisões, que a persistência de Daniel fortaleça sua disciplina, que a visão de Neemias guie seus planos, que o amor de Cristo permeie todos os seus relacionamentos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente à medida que você aplica esses princípios eternos em sua vida diária. Você foi criado para a grandeza. Você foi chamado para fazer diferença.
Você tem dentro de si, através do poder do Espírito Santo, tudo o que precisa para viver uma vida altamente eficaz, que glorifica a Deus e abençoa as pessoas ao seu redor. Comece hoje. Comece agora. Comece onde você está, com o que você tem. Fique com Deus, continue buscando sabedoria e crescimento. E nos vemos no próximo vídeo, aqui no nosso canal de transformação e propósito. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.